Então, vamos agora começar com a leitura O Perfume da Rosa, de Sheila, escrito por Alda Maria, a mensagem de número 26, e o vosso olhar. Perquirir a vossa intimidade e analisai com fidelidade a mensagem assimilada pelo vosso olhar. O olhar é a expressão profunda da alma, que ama ou odeia, valoriza ou deprecia, enaltece ou repudia. E o vosso olhar? Espelho de sentimentos intrínsecos, o olhar exterioriza verdades. Por onde passeais, o vosso olhar, buscando o alimento para vossas emoções. Cristo curou com seu olhar meigo e fraterno, mas com poucos são assim. Muitas são as expressões do olhar que ferem e magoam. Buscai na vossa intimidade vossa verdadeira identidade, identificando-a, orai. Orai por vossa iluminação, vigiando o olhar ao buscar no mundo o alimento, para que este seja saudável na mais pura manifestação do bem. Que o vosso olhar retrate a presença do Mestre em vosso coração. Busquemos ficar atentos ao nosso olhar, né? Porque, de fato, o nosso olhar muito mais critica do que auxilia, do que demonstra amor. Do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Item 5, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo, modificando-lhe as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode simplesmente, pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente, esses fenômenos eram tidos como milagres, mas, na verdade, eles não passam de consequências da aplicação de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se vocês não o curaram, é porque não tiveram fé. Com isso, sabemos da nossa responsabilidade sobre nós mesmos, sobre as nossas lições, os nossos aprendizados e a nossa luz. Afinal, somos espíritos vivenciando uma experiência reencarnatória. Portanto, somos responsáveis pelos nossos aprendizados e transformações pessoais. Não temos o direito de julgar o outro e muito menos achar que Deus é responsável por nós e se não acontece aquilo que queremos, né, a culpa não é nossa. Sim, a culpa é de cada um de nós. Eu acho que não existem culpas, na verdade. Existem lições, aprendizados. Enquanto não aprendemos, vamos vivenciando as dores necessárias para este crescimento pessoal, esse crescimento do espírito. Então, que fiquemos atentos às nossas lições e às nossas responsabilidades quanto a nós mesmos, lembrando que não mudamos ninguém, a não ser nós mesmos, e que por isso precisamos olhar para nós com um olhar de julgamento e olhar para o outro com um olhar de amor. Não temos o direito de julgar ninguém,
senão a nós mesmos, para nos transformarmos. Pai de amor e bondade, querido Mestre e amigo Jesus, agradecemos a oportunidade deste momento de oração e de aprendizado. Rogamos aos bons irmãos desta casa, que trabalham com Sheila, que aqui estejam conosco neste momento e que intuam positivamente a nossa querida palestrante, para que esta nos traga mensagem importante e que ao sairmos daqui reflitamos sobre tudo aquilo que ouvimos e pratiquemos para transformarmos. Agora e sempre, gratidão. De abrir meu celular para olhar a programação. É que eu vou abrir aqui, que eu esqueci, já deixar aberto. Durante todo o mês de novembro, o tema será o Livro dos Espíritos, o livro-fonte, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E hoje, dia 13, o tema dos Espíritos será tratado pela nossa querida palestrante espírita, trabalhadora da casa, Patrícia Lins, a quem eu passo a palavra e agradeço imensamente a presença. Seja bem-vinda, Patrícia. Boa tarde, amigos. Bom, é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez nessa casa, parabenizando o centro por sempre ter esse cuidado na escolha dos temas que se destinam às nossas preleções. E hoje nós vamos falar sobre nós. Parece fácil, porque deveríamos nos conhecer, saber da nossa natureza, de onde viemos, em que condições fomos criados e para onde estamos nos encaminhando. E sobre esse aspecto, a doutrina espírita nos auxilia através da colaboração dos espíritos que retornaram do mundo espiritual para responder às perguntas do nosso insigne codificador Allan Kardec. Então vamos começar com alguém que, como Kardec, era extremamente cético. Um professor, psiquiatra, de ascendência sueco-americana, que vivia para o seu consultório. Era um anatomista, dava aulas na Faculdade de Medicina de Chicago. E se deparou com uma situação imprevisível, em relação à qual ele não conseguia uma explicação dentro da medicina materialista. Carl Wickland, notável psiquiatra e pesquisador, dedicou-se a sua vida inteira a observar, analisar e investigar fenômenos psíquicos intrigantes. A sua especialização, ele que atravessou os séculos XIX e XX, e cujo nascimento sucedeu a primeira edição de O Livro dos Espíritos, especializou-se no campo das psicoses. Então, era costumeiro dele encontrar no seu consultório casos de fobias, esquizofrenias, transtornos maníaco-depressivos, casos que intrigavam a medicina da época, mas cujo suporte ele buscava na medicina. Como membro da Sociedade Médica de Chicago, esse eminente anatomista costumava, além de tratar dessas paranoias e outros gêneros de doenças, também investigar o corpo humano através de necrópsias e de análises, tanto sobre a causa da morte, como para que ele, através desse método sistematizado e organizado, descobrisse também os enigmas do corpo humano. Para ele, a vida se restringia aos batimentos cardíacos, às sinapses neuronais e a tudo que diz respeito ao funcionamento do corpo físico. E é lógico que a vida física é um verdadeiro milagre, mas ele desconhecia, não acreditava
que houvesse nada além disso. No seu laboratório, então, num certo dia, ele passa o dia inteiro dissecando um corpo. Era um indigente, alguém que não tinha identidade, que foi encontrado morto às sarjetas no dia anterior. E ele, de uma forma muito técnica, muito acurada, faz o seu trabalho investigativo. Para ele era comum, coisa banal. À noite, chega para sua esposa, Anna Wickland, para que eles juntos entretecessem e conversassem melhor um sobre como tinha sido o dia do outro. E, de repente, ela lhe aborda de uma forma muito abrupta, estranho, porque tinha sempre um comportamento muito doce e amável. Com que direito você corta a outra pessoa? Ele sorriu, pensou se tratar de uma brincadeira e respondeu: Ora, Ana, o que é isso agora? Você sabe muito bem a natureza do meu trabalho. Além disso, que relevância isso tem? Era apenas um indigente, já estava morto. A vida estava extinta. Ana, então, imprimindo uma severa inflexão na voz, transfigurada de senho carregado, continua redarguindo. Morto, coisa nenhuma. E não me chame de Ana, porque eu sou homem. Eu continuo vivo e não sou qualquer um. Uma vida de misérias não pode aniquilar uma existência. Tanto é que eu estou aqui, no direito que tenho de lhe pedir explicações. Com que direito você corta o corpo de uma pessoa? Imediatamente ele se vira. Percebe que a sua esposa estava visivelmente transformada e irritada, continuando a exasperar. Assustado e confuso, ele começa a se dar conta que ele não estava diante de um transtorno psiquiátrico comum. Ainda que ele tentasse enquadrar aquilo num quadro de surto psicótico, de histeria de conversão, os sintomas eram muito diferentes. Efetivamente, sua mulher parecia ter se transformado em outra pessoa. Então, como Kardec, com base em um efeito inteligente, ele busca causas igualmente inteligentes. E se dentro da medicina materialista ele não tinha elementos suficientes para explicar o que estava em fenômeno diante dos seus olhos, ele iria pesquisar. E é assim que esse eminente psiquiatra dá as costas a toda a forma de recriminação, de críticas dos seus pares e passa a entretecer um estudo meticuloso, gerando o livro 30 anos entre os mortos. Conclusões que ele chegou, que são coadunadas com os pilares da doutrina espírita: imortalidade da alma, pluralidade das existências, possibilidade de comunicabilidade entre os espíritos, pluralidade dos mundos habitados e a própria existência de Deus. O livro segundo de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, que nos serve de tema hoje, apresenta entre as questões 76 e 131 esclarecimentos concernentes a estas individualidades, a vida de seres inteligentes que fomos individualizados em princípios espirituais dotados de consciência, os únicos exemplares da criação que temos este privilégio. E a grande questão é como nós temos utilizado a nossa consciência para os desafios existenciais que precisamos empreender. Porque na sua obra 30 anos entre os mortos, o Dr. Wickland, em um trecho, escreve: as consequências alarmantes que tiveram, em alguns casos, os estudos psíquicos que me incitaram a levar adiante uma investigação especial para descobrir as causas secretas que davam lugar a esses lamentáveis incidentes, coisa que cai por completo dentro do domínio do médico. O que quer dizer? Eu percebi que durante o meu exercício profissional aconteciam coisas estranhas e eu me inquietava. Tinha perguntas a fazer, indagações.
Ao contrário da maioria de nós, de colocar essas dúvidas para debaixo do tapete, buscar qualquer tipo de explicação que tente de alguma forma apaziguar o nosso desconforto, ele, ameaçando inclusive ser mal visto pela sociedade, teve a coragem suficiente de levar essas questões adiante e de, portanto, perceber que a medicina materialista, com toda a sua notável contribuição, tinha um limite. Isso é fundamental para o processo de desenvolvimento, não só do ponto de vista intelectual, mas principalmente do ponto de vista moral. E talvez tenha sido essa a porta adotada por a maioria de nós de termos ingressado na doutrina espírita ou começado a nos tornar participantes da doutrina. Ela não fecha questões, muito pelo contrário. Ela abre proposições, estimulando a nossa curiosidade para que nós possamos dar a conhecer um pouco mais desses grandes mistérios que cercam a nossa natureza, das coisas como existem, do mundo material, do mundo espiritual e da relação entre os dois. O estado alterado de consciência que o Dr. Wicklund observava em muitos pacientes, que era diferente dos transtornos psiquiátricos que ele estudava, ou seja, transtorno alterado de consciência, uma alteração significativa na percepção subjetiva do sujeito, na sua experiência, na sua operação psicológica, caracterizado por conteúdos que, por vezes, são desconhecidos da própria pessoa e que emergem, e que são de uma origem desconhecida e incrivelmente lógica. Um transtorno psiquiátrico necessariamente não é algo produtivo para o sujeito, muito pelo contrário. Por isso, está enquadrado dentro da psicopatologia. O que ele observava eram informações, esclarecimentos, memórias vívidas que pareciam ter sido experimentadas por alguém que ele não sabia. Inexplicáveis, portanto, pela medicina tradicional, não obstante esse indiscutível mérito da relevância dessas contribuições, mas que não se enquadrava naquilo que ele estudou. Então, ele vai adicionar: a minha esposa resultou ser excelente intermediária de tais manifestações psíquicas, facilmente acessível a essas inteligências desprovidas de carne, inteligências que asseguraram que realmente não existe a morte, pelo menos não como a maioria de nós imagina, como extinção completa da vida ou como transformação de nós em demônios ou anjos. Senão, a morte é uma transição do mundo visível ao mundo invisível. A coragem de Dr. Wicklund de buscar a verdade, arrostando as consequências desse trabalho, e de não condenar o todo, seja por impaciência, seja por preconceito, de investigar essas partes, fê-lo ser rejeitado, criticado, o que a maioria de nós, infelizmente, não suporta. Porque numa sociedade como a que nós vivemos hoje, no século XXI, uma sociedade que faz uma apologia absoluta à imagem, muitas vezes nós estamos sendo alimentados por ganhos secundários de reconhecimento e visibilidade. Então, a opinião dos outros geralmente nos atinge muito mais do que nós próprios desejaríamos. No caso do Dr. Wicklund, ainda que criticado entre os seus pares, isso fez dar uma importante contribuição através do desenvolvimento do seu trabalho. A verdade é que nós, enquanto espíritos imortais, e isso ele percebeu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, exatamente como está colocado no primeiro livro do Pentateuco Mosaico, livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27. Ou seja, nós fomos criados pelo amor e destinados para amar. Isso significa que as infelicidades, os infortúnios, a maldade, a renitência no mal são todos desvios da nossa verdadeira natureza. Portanto, nenhum de nós está fadado eternamente a estes expedientes. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 1, há espíritos, Kardec vai anotar, desde que se admita a existência da alma e a sua individualidade após a morte, forçoso é que também se admitam duas coisas. A primeira, que a sua natureza difere da do corpo. Portanto, o espírito
é imaterial, diferente da natureza material do corpo. E o espírito goza sempre da consciência de si mesmo, o que nos faz relembrar a famosa questão de O Livro dos Espíritos, que nos diz que as leis de Deus estão íncitas na nossa consciência, o que nos lembra também que através do nosso livre-arbítrio temos plenas condições de decidir sobre os caminhos da nossa vida e aprender com isso. Porque embora Deus tenha nos criados perfectíveis e, portanto, aptos para desenvolver e nos aprimorar na arte de amar, não nos criou perfeitos, porque quis que nós pudéssemos progredir através dos esforços e por mérito próprio. Tivemos um princípio, evidentemente. Deus criou-nos em algum momento. E ainda hoje continua criando, assim nos diz Jesus. Meu Pai ainda trabalha, e eu trabalho também. Mas, como ou quando, nenhum de nós o sabe. No livro A Gênese, no capítulo de número 11, intitulado Gênese Espiritual, eu confesso que há alguns anos eu fui compulsar esse capítulo movida por essa curiosidade e terminei frustrado. A gente estuda o capítulo inteiro, tem informações excepcionais sobre a Gênese espiritual, mas não há a posição sobre o momento quando nós fomos criados. Talvez porque isso seja menos importante do que trabalhar pela nossa destinação. Fomos criados em algum momento, mas estamos fadados à felicidade. E talvez isso seja o mais importante. Essa seja a nossa verdadeira missão. Construir, para e passo, a nossa felicidade através de ações afirmativas do presente, entendendo a vida como um privilégio de Deus para que a gente consiga aurir sabedoria das experiências que temos neste ou em outros mundos, porque não somos da Terra. O Livro dos Espíritos também assim nos elucida. A Terra poderia nem ser necessária. O mundo causal, o mundo espírita, na verdade, tem conjecturas, formações que são plasmadas nos mundos materiais. E se hoje nós estamos aqui, não é por outra razão senão a Terra oferecer as lições precisas para que a gente possa contribuir para o nosso avanço intelectual e moral. Mas nada nos deixa imuntados a esse planeta. Aliás, estamos sendo convidados, inclusive, à sua transformação, porque colaborando para a transformação do planeta, vamos nos transformando também. Então, os espíritos somos seres imateriais, que para atuar na matéria, utilizamos um corpo, mas também um enlace intermediário que nos liga ao corpo, chamado perispírito. Enquanto modo de existir, nós não temos um fim, por isso somos imortais. Tivemos um início e não teremos mais fim. Mas, se não temos fim, temos finalidade. E qual seria a nossa finalidade? Será que nós fomos feitos para sermos humanos? Não parece que seja isso. Porque o nosso modelo e guia, há mais de 2000 anos, apresenta-se na sua humanidade integral como modelo além do homem, mostrando que talvez aquele seja o nosso destino. O que quer dizer? Assim como nós passamos pelo estágio em diversos reinos, mineral, vegetal, animal, hoje estamos estagiando no reino hominal, mas ainda não é o fim. O fim é tornarmos-nos anjos, talvez só por um exercício muito intenso de abstração, para a gente tentar fazer uma ideia, e cada qual terá a sua ideia particular, sobre o que seja isso. Por ora, é valer-se do nosso esforço para sermos um pouco melhores do que fomos ontem, como Kardec nos elucida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O exercício do verdadeiro espírita de olhar para as suas imperfeições, para as suas potências, para as suas possibilidades, para tornar-se cada vez mais ser humano. É incrível isso. Somos humanos, mas ainda não somos seres humanos integrais. Estamos em busca dessa plenitude, dessa perfeição moral. E este instrumento para atingir a perfeição moral nada mais é do que o exercício de amar. Por isso, em Jesus, a gente tem um modelo perfeito, porque ele nos mostra as possibilidades inúmeras que um ser espiritual tem
quando realmente responsabiliza-se por este amor imbatível, de extrema abnegação e de devotamento. Jesus representa um sol de excelentíssima grandeza, cujos raios se espraiam por tudo quanto existe na criação. É por isso que hoje ainda nós sentimos o seu magnetismo envolvendo o planeta que ora habitamos. E isso nos mostra a potência que o Espírito tem, se trabalharmos para este progresso. Ele que já houvera passado por todos os processos humanos que nós ainda haveremos de passar. Então, aprendemos no Livro dos Espíritos que existe um mundo, ou uma dimensão causal, a que chamamos mundo normal primitivo. Primitivo não porque seja inferior, primitivo porque foi o primeiro, de onde tudo começou. O mundo espiritual, portanto, preexiste e sobrevive a tudo. E nós, espíritos, também habitamos a toda parte. Porém, nem todos podemos acessar certas regiões do mundo espiritual, por falta de mérito ou de preparo. É por isso que seres espirituais ainda imperfeitos têm alguns lugares que nos estão interditados por conta do nosso estado de adiantamento. E o mundo corpóreo, inclusive, o planeta que, ora, nós estagiamos, classificado como planeta de provas e expiações, pode deixar de existir, ou poderia jamais ter existido. Então, nós não somos daqui, mas aqui estamos para nos apropriar das experiências que ele... E é interessante a gente observar que, sendo espíritos, talvez não seria mais fácil, menos provacional, mais conveniente viver apenas no mundo espiritual e não estagiar nesses mundos intermediários através dos quais nós temos essas experiências. Foi uma questão respondida por Pascal na Revista Espírita de 1864, quando ele fala sobre a necessidade da encarnação dos espíritos no mundo material. Ele vai dizer: quis Deus que o espírito do homem fosse ligado à matéria para sofrer as vicissitudes do corpo, as necessidades que a matéria exige quanto ao sustento e à conservação da vida física, para fazer compreender a compaixão que devemos ter pelos nossos irmãos, estimulando-nos ao trabalho material e intelectual, fazendo-nos progredir. Deus tem recursos infinitos para patrocinar o nosso processo evolutivo. E dentre eles, utiliza vários para nós, principalmente a encarnação em mundos materiais. Porque eu espírito, já fui vários, assim como todos nós. E em cada um desses fascículos da nossa imortal existência, conseguimos experimentar como um ator papéis encenados que nos dão a possibilidade de desenvolver virtudes, conhecimentos, aprendizados, de errar, acertar, cair e levantar. Por isso, provavelmente já experimentamos muitos expedientes, na riqueza, na pobreza, numa etnia, em outra, nascidos em uma determinada região do mundo, em outra região do mundo, e assim, trocando de papéis, estamos sendo convidados a dar conta da nossa vida, tanto no que diz respeito aos desafios da vida material, ter que comer, que trabalhar, que vestir, de se apresentar na sociedade, como pelos desafios requisitados pelos enlaces sociais. A gente consegue entender que os desafios do século XXI são bem diferentes dos desafios da Idade Média. E todos esses processos são fundamentais para eu, espírito, para que eu possa, em cada experiência, me perceber e me conhecer em relação às minhas inquietações, aos meus pendores, às minhas necessidades de iluminação. E, principalmente, para que nós possamos desenvolver o amor, o apego e o desapego. Porque talvez um dos desafios mais intrigantes e difíceis desse processo de reencarnação seja o apego. A gente nasce
como um bebê, completamente dependente das carícias, dos cuidados, da proteção dos nossos cuidadores, dos nossos pais. À medida que a gente se desenvolve, a criança aos poucos vai ganhando algum grau de independência, até que a gente atinge a maioridade. Tem gente que atinge a maioridade, mas continua com a dependência, mas são casos isolados, quero acreditar nisso. Até que a gente atinge a maioridade e vai ganhando essa autonomia, sendo mais nós mesmos. Nós renascemos numa família. Somos ligados, portanto, a essa família com esses enlaces afetivos. Vamos começando a trabalhar e aí a gente tem acesso a algumas posses, carro, casa, bens, joias, roupas, pessoas, postos de serviço, lugares no poder, evidência, fama, beleza, cada um vai ter os seus desafios. E aqueles que não têm desafios de ordem material, com certeza experimentam apegos de ordem moral. Apego à minha própria imagem, à minha própria palavra, à minha condição, à minha opinião, de eu querer que o outro seja meu escravo ou faça sempre a minha vontade. Eu me senti profundamente frustrada quando isso não ocorre. Até que um belo dia, Deus me chama de volta. Largue tudo aí. Isso foi só um empréstimo, foi só um tempinho que eu te deixei para que você pudesse desenvolver esse grau de experiência e agora eu te quero aqui, do lado de cá, na verdadeira vida. E em breve a gente vai programar uma outra etapa de mais um fascículo dessa sua vida imortal. Mas agora que já estava ficando bom, que eu já estava adaptada a essas circunstâncias, que já tinha conseguido estreitar essas relações, que já tinha passado pelas dores, pelas aflições, desenvolvido essa capacidade estoica de atravessar o sofrimento de uma forma intimorata, com confiança, é justamente esse o exercício da espiritualidade superior. Nos troca de papéis para que a gente tenha maleabilidade com o dinamismo da vida. Morte não é quando a certidão de óbito é assinada pelo médico. Morte é quando nós nos paralisamos, quando nós abandonamos os nossos sonhos, quando nós só queremos a vida sob as condições que a gente quer, e se não for do jeito que a gente quer, a gente não quer mais, como se fôssemos crianças birrentas. Morte é paralisia, porque a vida é trabalho. Então nós reencarnamos bastantes vezes para evoluir, mas também para que a gente possa apegar e se desapegar, atendo-se àquilo que é essencial, porque Jesus nunca falou para corpos que iriam perecer. Ele sempre direcionou o seu verbo eloquente para espíritos que vivem para sempre. Daí as analogias que ele fazia, as alegorias para que a gente voltasse o nosso olhar para o interior, fazendo essas comparações do reino de Deus como um festim de bodas, como um casamento, como uma semente que desabrocha, da fé como uma árvore que sustenta os pássaros e dá frutos saborosos. E enquanto espíritos, nós somos como chamas ou centelhas etéreas. Somos como um foco luminoso que irradia. Talvez um pouco diferente de Jesus, que é esse sol de excelentíssima grandeza. Talvez ainda sejamos uma chama comparável de um palito de fósforo, mas que consegue iluminar alguns centímetros naquele diâmetro, né, de manifestação, digamos assim. E enquanto chama, nós espraiamos em diversas direções. Isso é fácil perceber. Quando a gente entra numa casa ou vai a locais com agremiação de pessoas, a gente sente uma espécie de magnetismo peculiar daquele lugar. Magnetismo proveniente de quem? Dos espíritos que ali habitam. A nossa casa tem, entre aspas, uma alma, produto da psicosfera dos seus habitantes. Por que isso acontece? Porque nós somos antenas irradiantes. Os nossos hábitos mentais, os nossos pensamentos, portanto, são irradiados e, através disso, a gente se afiniza ou se desafina. Então, quanto mais puro o espírito, maior a sua potência de irradiação. Imaginemos, então, a grande potência de Jesus. Por isso, a gente sente de modo tão marcante, todas as vezes que nós visitamos uma história do Evangelho,
lemos um versículo anotado pelos apóstolos, a sua poderosa influência nas nossas vidas. Enquanto espíritos, estamos revestidos pelo perispírito. E Kardec vai dizer, com sua analogia, que assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito está revestido do seu perispírito, que tem propriedades muito especiais. Também chamado de corpo fluídico, psicossoma, modelo organizador biológico, cuja natureza e sutileza está sempre relacionada ao mundo em que nós habitamos, mas principalmente ao grau de adiantamento moral no espírito que nós somos. Em relação ao grau de perfeição moral, cujo número, aliás, é ilimitado, nós temos em O Livro dos Espíritos, nesse capítulo, uma faixa de escala espírita. Mas é importante que a gente não tome essa escala espírita de uma forma rígida ou com uma forma de eu classificar a mim ou quem quer que seja. Porque, geralmente, nós estamos estagiando em mais de uma faixa simultaneamente. Podemos nos identificar com características de mais de uma faixa. A escala espírita tem basicamente 3 pilares. Ela leva em consideração o nosso grau de adiantamento moral, as qualidades que nós adquirimos nas múltiplas reencarnações e as nossas imperfeições morais. Então, nós devemos tomá-la como um recurso didático e não necessariamente como uma rígida classificação, que está entre as questões 100 e 113. A última e terceira ordem, essa é uma opinião pessoal. Então, se vocês tiverem críticas, podem dirigi-las especificamente a mim. O Livro dos Espíritos não tem nada a ver com isso. Particularmente acredito, não agravando a todos, estou tomando vocês pelo meu exemplo, acredito que estamos nessa última e terceira, espíritos imperfeitos. Mas isso não deve servir para que a gente fique triste ou desanimado. Todo mundo tem um começo. A grande questão é que a gente consiga identificar quais são as oportunidades de melhoria a fim de que a gente consiga evoluir mais e que tenhamos esperança, porque praticando o bem hoje, com trabalho, com dedicação, com esforço, amanhã, como diz o Espírito Joana de Ângeles, isso virá a ser um automatismo moral. A gente vai fazer como que respiramos, como as nossas funções involuntárias. Bom, então, os espíritos imperfeitos, qual a sua definição? O que me fez crer que talvez eu particularmente estivesse nessa faixa. A matéria ainda prevalece em relação ao espírito. Quando a gente lê o capítulo 15 de A Gênese, uma das coisas que Kardec observa é que em Jesus havia uma superioridade moral absoluta, que ele vivia a vida do corpo apenas pelos enlaces mínimos necessários para a necessidade, né, da existência física. Mas quando a gente diz que a matéria prevalece em relação ao espírito, não é que a gente não pratique a caridade, não é que a gente não tenha qualidades morais, certamente temos, mas a gente observa que as diversas sensações materiais ainda nos movem, de tal modo que por vezes nos faz esquecer as nossas prerrogativas, os nossos objetivos existenciais, o que significa dizer uma situação de vulnerabilidade e de fragilidade da maioria de nós. Reconhecer a nossa fragilidade é, inclusive, um sinal de inteligência. Porque à medida em que eu nego as minhas vulnerabilidades, escondo ou não as reconheço, eu estou prestes a me perder por conta disso. Então, os espíritos vão dizer que nessa classe há uma propensão, seja ao mal, recordando que, para a doutrina espírita, o mal é a ausência do bem. Então, não basta não fazer o mal. Não fazer o bem, nós já estamos perdendo a oportunidade de fazê-lo. Ou orgulho e egoísmo enraizados. Aí, quando a gente observa algumas de nossas ações voltadas ainda para a vaidade, para a presunção, para algumas cenas de manipulação, de exercer poder sobre aquilo que a gente não quer controlar, a gente começa a perceber melindre, a gente começa a perceber o quanto talvez o orgulho e o egoísmo estejam disfarçados em nós. Além dessa propensão,
do orgulho e egoísmo enraizados, todas as suas más paixões consequentes. Mas, na verdade, o principal sentido, o principal indicativo da imperfeição é a infelicidade. O sofrimento de que nós padecemos. Este é um indicativo indiscutível da imperfeição moral. E nessa ordem, há uma subdivisão em várias classes. Dentre elas, a classe dos espíritos impuros, que são aqueles inclinados ao mal. Então, a gente vê que dentro da ordem há variações inúmeras com respeito ao comportamento e à forma como cada qual conduz a sua vida. Há quem faça a sua vida do mal como objeto das suas preocupações. Outros que são, como numa outra ordem, espíritos levianos, ou seja, que estão descomprometidos com a verdade. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque se há 10 anos a gente estudasse essa classe em O Livro dos Espíritos, talvez a gente não cogitaria, por exemplo, lembrar das fake news que estão tão em moda, digamos assim, na nossa sociedade, né? A forma leviana, como às vezes a gente compartilha conteúdo sem ter o cuidado de verificar a sua veracidade, ir às fontes, ter uma preocupação para perceber se aquilo realmente é verdadeiro, e ao lado também da imensa dificuldade de fazê-lo. Quando, por exemplo, é difícil a gente diferenciar aquilo que é fato daquilo que é opinião. Mas hoje isso fica mais claro para nós. Então, por vezes, essa malícia, essa inconsequência, essa despreocupação não é exatamente alguém que está renitente no mal e quer intencionalmente fazer o mal a outrem. Por vezes, é fruto da nossa imperícia, da nossa negligência, do fato de sermos ainda incautos. Dentro dessa ordem também tem os espíritos pseudo-sábios, aqueles que creem saber mais do que de fato sabem, o que inevitavelmente nos faz recordar de Sócrates, através do seu método maiútico, que pela dialética, aqueles que interpelavam ele conseguia entretecer um diálogo para parir a verdade do seu interlocutor, fazendo com que, nesses movimentos reflexivos, nós conseguíssemos analisar a raiz, digamos assim, das questões que nós mesmos produzimos. Mas, às vezes, é conveniente, é confortável a gente ostentar um saber que, de fato, a gente não possui, ou que a gente realmente desconhece que possui, pelo nosso autodesconhecimento, ou porque nós queremos manter essa postura presunçosa de parecer melhores do que, evidentemente, nós somos, por diversas razões, sobretudo de ordem psicológica, a necessidade de ser aceito, de não ser frustrado, de ser reconhecido, de ser aplaudido pelas pessoas e de não ter flagrados os nossos erros. Além disso, existe também uma classe pertinente aos espíritos neutros, que não são nem tão bons para fazer o bem, nem tão maus para fazer o mal, mas cuja vida não é exatamente uma vida de intimidade. Aliás, sobre essa classe de espíritos, na obra O Céu e o Inferno, segunda parte, onde a gente vai encontrar uma série de manifestações de espíritos que se manifestam através de médiuns, a gente tem, dentro das classes de espíritos sofredores, alguns exemplos de vidas nulificadas, vidas sem sentido, em que, na verdade, a pessoa não matou ninguém, não cometeu nenhum crime assustador, mas também viveu toda a vida sem a busca de um significado, de algo produtivo ou de um serviço aos semelhantes. E, por fim, dentro dos espíritos imperfeitos, temos os perturbadores. Esses, sim, que não se dedicam de nada de útil, apenas para bagunçar, perturbar, oferecer impreços à vida de outras pessoas. Passando dessa ordem, temos a ordem, aqui, particularmente imagino, todos nós aspiramos, de bons espíritos, aqueles cuja predominância do espírito há sobre a matéria, que têm o desejo do bem, mas que não se encontram completamente desmaterializados. O que quer dizer que talvez eles não estejam presos à carne por conta de bens materiais especificamente, mas que talvez a sua relação com afetos seja tão forte,
a ponto deles ainda não aspirarem para um grau de perfeição moral superior. Dentro dessa ordem, também temos várias classes. A classe dos benevolentes, que são conhecidos pela sua bondade, mas pelo seu saber limitado. Por vezes não têm um conhecimento intelectual, não progrediram muito em ciências, mas têm o lado da caridade, da bondade, da empatia, da misericórdia muito vivo. Temos também a classe dos espíritos sábios, verdadeiramente sábios, que são dedicados à ciência, mas não por vaidade intelectual, dedicados à ciência pela utilidade que a ciência tem de progredir com o mundo, com a vida, com a melhoria das pessoas. Temos também os espíritos de sabedoria, os que já conseguiram aliar as vantagens ou desenvolvimentos intelectuais aos de ordem moral. E também os espíritos superiores, esses sim que reúnem sabedoria, ciência e bondade, e que encarnam na Terra sem o precisar, apenas sob condição de missão de progresso. Acredito particularmente que é bem possível que a maioria dos espíritos que nós acompanhamos através da literatura mediúnica, das mensagens, que são os nossos benfeitores espirituais, estejam dentro desta classe, né, desta ordem. E temos então a primeira ordem. Estão espíritos imperfeitos, espíritos bons, né, e espíritos puros, a exemplo do próprio Cristo. Estes não sofrem mais a influência da matéria, são infalíveis, porque os espíritos bons, os espíritos superiores, ainda que encarnem, não têm a infalibilidade. Quem leu a obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, sabe bem do que se trata. Alcíone já tinha muitos méritos e não precisava mais encarnar no planeta Terra, mas ela o faz porque tinha afetos queridos no seu coração. Então, ela planeja a sua encarnação aqui no planeta com o objetivo de colaborar para o avanço da sua família. Mas o seu instrutor espiritual é categórico ao dizer: você ainda não é infalível e você pode cair. Você sabe que você está reencarnando ao lado, especialmente de um espírito, né, que era a sua alma gêmea, ao lado dele, que não aproveitou, né, satisfatoriamente a influência bondosa e poderosa que você fez, e que isso pode mexer com você, a ponto de você não retroceder, mas estagnar, enfrentar dificuldades sem necessidade desse tipo de experiências, mas, mesmo assim, ela prossegue adiante. Né? E o final da obra, só vocês lendo, mas as coisas, infelizmente, não terminam exatamente como ela gostaria. Mas o fato é que, no caso dos espíritos puros, neste sim há essa infalibilidade, porque não podem mais cair, porque já atingiram uma superioridade moral e intelectual absoluta. Então, eles funcionam como co-criadores em plano maior com o próprio Pai Celestial. Em O Céu e o Inferno, no capítulo de número 7, quando Kardec vai falar sobre as penas futuras segundo o Espiritismo, ele vai dizer que o Código Penal da vida futura pode se resumir em 3 princípios: o sofrimento ligado à imperfeição, a imperfeição e toda a falta que lhe é consequente, carregando consigo o seu próprio castigo, e todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições por efeito de vontade, pode se poupar dos males, que são as suas consequências, e assegurar a sua felicidade futura. Ou seja, a gente observou que na escala espírita há infinitos graus, quase, mesmo dentro dessa primeira ordem dos espíritos puros. E, se nós ainda estamos num estágio de imperfeição, o que Kardec diz é que está nas nossas mãos a chave para que a gente saia desse estágio e passe a aspirar estágios superiores. E como que a gente identifica? Todas as vezes que nós sofremos, tal sofrimento está ligado à nossa imperfeição. É como se a imperfeição fosse um castigo em relação a esse estágio. E cada um de nós pode, pela própria vontade, pelo esforço que nós fazemos para domar as nossas más inclinações, assegurar a nossa felicidade futura. Não depois,
deixa para uma próxima reencarnação, quando eu tiver uma condição melhor. Veja só, nessa reencarnação eu vou só estudar, né? Só a teoria, que nem aula de engenharia, né? A gente tem as disciplinas, a parte de teoria e a parte de prática, né? A aula dentro da sala e a aula do laboratório. Então, essa minha vida vai ser só teoria, só dentro da sala de aula. Na próxima, a gente faz uma vida toda no laboratório. Não vai funcionar. Porque a gente não sabe em que condições a gente vive, nem se a gente retorna para esse planeta. A gente não sabe nem se desta vez nós tivemos méritos suficientes para vir para cá. Ou se foram os nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores, que com a sua poderosa intercessão viabilizaram esse nosso retorno. Então não dá para deixar para depois. O tempo urge. Muitas vezes a gente quer fazer uma tarefa perfeita. E enquanto a gente acha que está se preparando para essa tarefa perfeita, o tempo está correndo. Chico Xavier costumava dizer: ô meu filho, se eu esperasse para fazer alguma tarefa direito, eu não começava nunca. E olha quem está falando. Alguém que amou com uma potência incrível, que transformou a sua mediunidade num mediunato. Então é sacrificante mesmo. Dá vontade de falar mal da vida dos outros, mas a gente segura a boca. Dá vontade de criticar o posicionamento do outro, mas a gente não sabe o sapato apertado que aquela pessoa está usando. Dá vontade da gente, enfim, desejar condições melhores para servir, mas a gente serve nas condições que nós temos, enquanto não temos condições melhor ainda. Então, é plenamente possível que a gente faça esse esforço se quisermos. Por vezes, nós nos subestimamos. Achamos que não temos condição, que a cruz está demasiadamente pesada para carregar, mas precisamos nos conhecer e confiar mais, com mais fé em nós mesmos, para que possamos seguir adiante. Então, vejamos a importância de alimentar a esperança, de conservar o bom ânimo através do trabalho construtivo. Talvez isso nos defina enquanto espíritos imortais. Aceitar a importância do trabalho construtivo, mantendo-nos sempre sobranceiros e intimoratos, a fim de que a gente possa se aprimorar cada vez mais. E quando eu digo trabalho construtivo, não é só na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, não é só como voluntário do grão, isso também. Não é só na recepção, na biblioteca, na mediúnica, isso também, mas muito mais. Trabalho construtivo na vida banal, quando a gente estiver no Uber, quando a gente estiver no nosso exercício profissional, quando a gente estiver votando, escolhendo os nossos representantes, quando estivermos na padaria, na farmácia, dentro de casa principalmente. Pensar que o trabalho construtivo é o copo de água quem tem sede, é o silêncio perante aquela boquinha que está acostumada a escarnecer, a reclamar, a falar mal, a achar que a vida é uma vida de misérias. Ou a palavra amiga perante aquele que precisa de um esclarecimento, precisa de um conforto. Às vezes a gente se sensibiliza com os mendigos do lado de fora, mas tem mendigos também do lado de dentro das nossas casas. Mendigos afetivos, mendigos carecentes de atenção, de carinho, de cuidado, de discernimento, de disciplina. Então, trabalho construtivo entre quatro paredes, principalmente. Como falei antes, se a gente for esperar, nossa, eu não tenho condição, né, de ter uma atuação como a de Divaldo perante a mansão do caminho. Milhares de vidas sob sua responsabilidade. Há muitos trabalhos construtivos tão importantes quanto na criação. Lógico que nós estamos diante de uma obra extraordinária de Divaldo. Mas antes dele encabeçar ou dirigir esta obra, ele experimentou pequenas obras menores. Foi fiel no pouco, para agora se tornar fiel no mundo. Então, nós estamos experimentando essa nossa capacidade de servir e de amar. O Livro dos Espíritos nos elucida que fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem ciência. E estamos aprendendo ou resgatando, utilizando o nosso livre-arbítrio para que a gente possa se aprimorar e tomar decisões melhores. Alguns temos uma certa dificuldade de aceitar com submissão e com coragem
os desafios que precisamos empreender. Faz parte. Mas o que o Livro dos Espíritos nos elucida é que quanto mais maleáveis, mais fácil para nós será esse aperfeiçoamento moral, que deve ser alcançado pelo mérito. E já caminhando para o final, há uma obra extraordinária, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e no capítulo de número 18, a gente tem um conto super interessante, intitulado O Remédio, envolvendo o próprio Chico Xavier. Num belo dia, Chico estava extremamente fatigado depois do seu trabalho. E à hora da prece, altas horas da noite, aparece a sua mãe, muito amada, já desencarnada, Dona Maria João de Deus, e ele aproveita aquela oportunidade rara para entretecer um diálogo enternecedor. Minha mãe, como é que eu faço para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres? Ando tão cansado. E ela vai dizer, o remédio é um só, meu filho, servir. E ele, mas eu já estou servindo muito. Diante das dificuldades de entendimento, das incompreensões, da falta de reconhecimento dos outros, quando a gente oferece o melhor que a gente possui, e isso ainda parece insuficiente, nos fazendo só recolher pedradas, o que a gente faz? E aí ela olha para ele e diz, continuar servindo. Mas minha mãe, e para aqueles que nos odeiam gratuitamente, que nem nos conhecem e que começam a criar preconceitos sobre nós, aqueles que nos acusam de uma forma injusta, sendo que nós apenas conservamos as melhores intenções para com eles, o que fazer? Que dificultam o nosso trabalho. Nenhuma palavra a dizer? A mãe olha para ele e diz, nenhuma palavra é tão eloquente quanto um ato de serviço. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo conservando as melhores intenções, pouco seremos úteis. E tudo na criação é um hino ao trabalho, ao amor e ao serviço. Portanto, guardemos o ensino. Se ele, Chico Xavier, que pelo seu mentor espiritual, Emmanuel, abraçou o lema disciplina, 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 e tem tantas obras, nem me refiro às físicas, mas obras de ordem moral, exemplos como este caso, de exercício devotado e abnegado ao bem. Também teve alguma vez essas inquietações que nós também temos, e foi inspirado a continuar servindo. Imagine nós que temos uma longa fileira de débitos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine, muita paz para nós. Gratidão, Paty, pela sua linda mensagem. E verdadeira, né? É isso aí. Vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos. Eu convido os passistas para o salão para fazermos o passe coletivo. Busquemos uma posição confortável em nossas cadeiras, soltemos os nossos ombros, respiremos lenta e profundamente, fechando os olhos e buscando a presença divina dentro de nós. Vamos permitir que a energia que emana neste local nos inunde a alma, elevando os nossos pensamentos em gratidão a Deus e aos bons espíritos que nos intuem, que nos protegem, que nos orientam no caminho. Roguemos por todos aqueles irmãos que necessitam muito mais do que nós, onde tem provas
de muito sofrimento e dor. Irmãos que encontram-se nas ruas, sem um teto, sem alimento, sem um cobertor. Outros tantos em clínicas de tratamento, em hospitais. Irmãos que cometeram delitos, que encontram-se encarcerados. Irmãos que encontram-se perdidos nas drogas. Enfim, tantos que sofrem tão mais do que nós. Elevemos os nossos pensamentos, ampliemos a nossa luz, como espíritos que somos, e ofertemos ajuda a esses irmãos que necessitam. E agradeçamos a Deus pela saúde que temos, pela família maravilhosa que tivemos a oportunidade de encontrar nesta encarnação. Lembremos que essa é a nossa melhor encarnação e que, portanto, temos o dever de estender as mãos para todos aqueles que necessitam. Que Deus abençoe a cada um de nós. Gratidão pela presença de todos aqui, essa tarde e noite. Gratidão aos trabalhadores voluntários, passistas, que nos auxiliam nos trabalhos. Enfim, que todos sejamos abençoados e envolvidos na paz de Deus, no amor e na luz. E que sigamos para os nossos lares, levando conosco essa boa energia que encontramos aqui. Uma boa noite para todos, uma boa semana. Vamos todos em paz. Muito obrigada a todos.